meus amores, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz, o nosso encontro marcado às quintas-feiras. Eu estou muito feliz porque vocês têm pedido bastante, né, dando bastante sugestão para os temas do nosso vídeo. Lembrando que quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem a Cigana Faz e muitos, mas muitas pessoas mesmo me pediram previsões para Portugal, sim. E eu vim trazer, né, lembrando que eu sempre falo, né, nós estamos numa transição planetária rumo à regeneração. O planeta todo vai ter, né, muitas coisas acontecendo, mas eu vou fazendo aqui cada país conforme vocês forem me pedindo. Bom, e os beijos de hoje? Os beijos de hoje vão para vocês, né, que dão sugestão para vídeo, para vocês que interagem com o meu canal. Vamos lá, os beijos de hoje: Patrícia de João Pessoa, Paraíba, Janete de Santa Helena, Paraná, Eliton Fernandes de Campinas, São Paulo, Altina Silva de Portugal e Deise Bajelski, que eu não sei de onde é. E fiquem até o final, porque aí eu vou revelar o nome da pessoa que vai ter a consulta gratuita que a cigana prometeu. Sim, não fui eu, né, que escolheu, foi o Igor, então briguem com ele. Não briguem, não. Sem brigar. Não. O que você tá jurando, gato, boomer? Não pode. É tudo irmãozinho de casa. Vem aqui. Vem cá, olha aqui. Fala assim, eu tô jurando o gato porque ela está querendo me arranhar. Não pode, tá, irmãozinho de casa? Né? Meu bombossauro, fica aí, bonzinho. Bom, mas para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação para sempre ter atualizado quando chegar vídeo da cigana. E para você que está chegando agora no meu canal, caindo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Se você busca uma cigana, uma vidente, que trabalha somente para a verdade e para a luz, e detesta e não admite, não faz nada pro mal ou que mexa com o livre-arbítrio de alguém, você chegou ao canal certo, porque aqui nós somos luz. E para você que está chegando agora também, vai se acostumando, porque é gato pulando na mesa. Eu tenho que parar às vezes porque eles fazem um rebuliço aqui. Lembrando que o meu canal ele é revertido para, né, o que ganha-se aqui no canal, ele é revertido para os animais resgatados vítimas de maus tratos meus e de abrigos, de protetores independentes, né, porque muitas pessoas, muitas empresas fecharam na pandemia e muita gente deixou de receber ajuda e os animais ficaram, né, numa situação complicada. Então o valor aqui do canal é para isso, tá bom? Bom, vamos lá, sem delongas. Eu vim trazer hoje previsões para Portugal. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sempre faço uma prévia antes de começar a filmar. Eu sempre embaralho as cartas previamente, faço as minhas orações, espero os meus mentores de luz ancorarem. E aí sim, quando eu começo a filmar, eu já tô, né, senão demora mais de 20 minutos aqui, vocês esperando, né, eu me concentrar. Então, quando eu começo a filmar, eu já tenho tudo preparado aqui, mas eu sempre embaralho mais um pouquinho as cartas, lembrando que eu jogo com todo tipo de carta, qualquer tipo de tarô, qualquer tipo de baralho cigano. E para você que deseja consulta particular, é só me procurar no WhatsApp descrito aqui na foto de capa, que o meu assistente... Gente, por ligação não, tá? É por mensagens. Que o meu assistente Igor dará todas as informações. Bom, vamos lá então. Já dei os beijos do dia. Já estou com a energia aqui. E olha, não necessariamente que eu sinta uma energia ruim, mas eu sinto um misto de energias Vamos ver, né? Sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial. Eu simplesmente repasso através das cartas o que a espiritualidade superior de luz me permite ver e revelar a vocês. Então vamos lá, porque eu acho que hoje o jogo vai ser quente aqui. Eu vou escolher dois baralhos. Depois, se houver necessidade, eu tiro mais. Eu vou começar com o baralho da nossa mãe Santa Sara. E o baralho
revelação, esse aqui. Boomer, eu tô filmando, filho, fica quietinho. Eu sou o vizinho, Boomer. Ah, uma xoxô. Se entrar, você deita de barriga pra cima. Vamos lá. Ai, se as pessoas parassem de gritar na rua, respeitassem, né, a nossa serenidade, com certeza o cachorro não latiria. Até eu tenho vontade de latir. Bom, vamos lá, com a permissão de vocês, vou começar com o baralho da nossa mãe Santa Sara. O que os mentores de luz podem nos revelar sobre Portugal? Lembrando que eu amo demais a comunidade portuguesa. Tenho muitos clientes. Aí tem uma pessoa, né? Uma cliente minha já de muito tempo, Maria Antonieta. Ela veio para o Brasil, né? No ano passado. Nos encontramos, fomos a um restaurante português. Aqui em São Paulo, evidente, né? E muito feliz. Um beijo, Maria Antonieta. Muita luz para você e para todos vocês, né, que interagiram com o meu canal. Eu desejo a todos a minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe Santa Sara, que vocês tenham sucesso, que vocês tenham sorte, que vocês tenham luz na vida de vocês, que vocês tenham sempre o melhor. Optcha! Vamos lá, então. O que os mentores podem nos trazer de revelação? Porque, gente, para quem está chegando agora e não está muito acostumado com o meu trabalho, eu tenho uma forma diferenciada de trabalhar. Eu trabalho com energia, tanto nas minhas consultas particulares, como aqui também. Eu sinto muita coisa, mas é através das cartas que eu consigo trazer a revelação da espiritualidade. No entanto, a espiritualidade superior nos revela o que é permitido para o momento. Então não é o que eu quero revelar, e sim o que eles podem nos transmitir. Quem já me acompanha há um bom tempo sabe disso. Oh, olha isso aqui. Se isso aqui não é travar, gente, eu não sei mais o que seria. Eu não gosto da toalha bagunçada. Eu vou pôr mais aqui no cantinho, porque nós vamos tirar 18 cartas, né? 9 de cada baralho. Bonitinha, todas viradas para baixo, só na hora de remetê-las a vocês é que eu viro as cartas para cima. E agora com esse aqui. Travou. Vou mais um pouquinho para baixo, porque são menores, né? Essas cartas aqui são menores. Vai ficar bonitinho, né? Organizado. Eu não gosto de bagunça. Pronto. Vamos lá, então? Vamos ver o que a espiritualidade nos revela sobre Portugal.
Aí talvez eu tenha que tirar outros baralhos, né? Muita previsão aqui me parece meio grande. E como eu falei no começo do vídeo, nós estamos numa transição. Cada país passará, eu não vou usar o termo sofrerá, passará por esse período de transição que vai durar em média de 30 a 34 anos, em média, como eu já previ aqui. E lembrando que eu sou pioneira em desvendar casos e trazer, né, no mundo. O meu canal, ele passa no mundo inteiro. Mas a transição, até rumo à regeneração, muita coisa vai acontecer. E, como eu falei, eu vou tirando, né? Já tirei de uma forma geral, mas ficou muito extenso o vídeo. E agora vou tirar os países conforme vocês forem me pedindo, né? Brasil também, como que vai ser Brasil? Coloque aí nos comentários sugestão para o vídeo de domingo agora. Pode ser Brasil, que vai ser após essa guerra toda que teve, que refletiu no mundo e vai refletir no mundo todo. O Brasil não vai ficar muito livre disso não, eu creio, né? Bom, vamos lá, Portugal. E muita gente, né, querendo saber se vai ter desastre natural, né, vindo dos mares. Aqui é a Casa da Montanha. Peixes, né? Vai ter desastre natural sim. E eu vou dizer uma coisa, tá? Todas as pessoas, todos os meus amigos portugueses e não portugueses, mas que moram na área litorânea de Portugal, se tiverem oportunidade de sair de lá, eu sei que é difícil a gente largar nossa casa, nosso conforto, mas a gente tem que pensar na nossa vida. E a espiritualidade já alerta antes, tá? O que eu vejo aqui, desde o ano passado, 2021 inclusive, a comunidade portuguesa já começou a sentir que coisas estavam mudando ali. Portugal já não estava com a mesma energia de sempre. É como se tivesse uma sombra rondando um pouco. Vocês que estão em Portugal sabem o que eu estou me referindo. Bom, o mar vai invadir essa área? Vai. O mar vai cobrir casas? Vai levar casas? Vai. No entanto, o que eu estou vendo aqui, a fase mais delicada para Portugal, tá? A fase mais delicada para Portugal, deixa eu deixar aqui. E aqui me veio como data. Não é exatamente este ano. Pode já acontecer, deste ano de 2022, o mar invadir em algumas praias de Portugal, as casas e derrubar, pode sim. Mas o período mais alarmante, tá vendo a Casa do Chicote aqui, ó? Portugueses, moradores de Portugal, Prudência, Casa da Raposa, Casa do Chicote. O período pior, mais delicado, é 2 anos. Casa dos Trevos, que é de 2024 a 2028, essas duas cartas, 24 e 28. É nesse período, tá? De 2024 a 2028, que Portugal vai estar muito mais balançado. Aí que eu vejo, eu não tô indo para economia ainda, tá? Que eu vejo a Casa da Cruz aqui. Infelizmente pode ter muitos desastres naturais. O que eu falei, o mar pode avançar antes? Pode. Mas não vai ser na extensão. O problema das pessoas, eu preciso muito dar um adendo aqui, gosto.
eu preciso muito dar um adendo aqui. As pessoas são muito imediatistas. Eu faço previsões e as pessoas querem que aconteça na semana seguinte, né? Ou então acontece depois. Tá rolando muita coisa, muita baboseira na internet. Mas também tem muita gente filmando coisas que está acontecendo aqui no sul do Brasil, que está acontecendo em outros países, ventos muito fortes, rajadas. Mas, gente, isso não é nada perto do que virá. Tá? Granizo, não é nada. É o que eu estou falando, o período crítico para Portugal, perigosíssimo para desastres naturais, tremores, terremotos, invasão do mar. Eu tô falando de coisa para valer, que vai ter mortes coletivas, é do período de 2024 a 2026, mas pode se estender a 2028, pelas cartas que me saíram ali. Serão 2 anos mais críticos, de 2024 a 2026, mas é como se fosse um período de expurgação. Portugal, através disso, mas que castigo é esse a nossa terra cigana? Meus irmãos portugueses vão perguntar isso. Na verdade, seria também um expurgo. Não que as pessoas que vão fazer a passagem por conta disso, e eu tô vendo muita gente, tá? Pessoas más, não é isso, mas faz parte, tá? Tá vendo aqui a estrela é a chave, ó? Para uma nova terra também. Ou seja, Portugal até 2028 aqui confirmado mesmo. Portugal entra num período, já entrou, hein? É que as coisas estão acontecendo em Portugal de forma lenta e progressiva, mas eu vejo claramente aqui que Portugal vai ter um período de 15, 16 anos, aonde repetidas situações, muitos vão ver como maldição, praga, mas não é. Vai ser uma fase de regeneração na terra portuguesa. Então, como eu mencionei, pode a casa da chave novamente. A limpeza junto, a purificação que é a criança. Então, eu creio que cada terra e cada povo tenha que passar pelo que estiver escrito e rumo à evolução, o degrau evolutivo de cada um. Mas, mesmo que o mar venha a invadir, derrubar algumas casas, invadir algumas cidades litorâneas de Portugal, neste ano de 2022 até a 2023, não vai ser nada comparado ao que vem para 2024. E durante os próximos 2 anos, de 2024 a 2026, na verdade até 2028, mas são 2 anos pesados. Eu estou me referindo, eu não cheguei na economia ainda, eu estou me referindo a desastres naturais e mortes coletivas. Então, desde o ano passado, Portugal já começou a mostrar sinais que alguma coisa não estava legal. Mas as pessoas vão começar a sentir agora, para outubro, novembro, essas mudanças, esses sinais mais fortes. No entanto, Papai do Céu é misericordioso. Então, aqui a casa veio como Portugal. Aqui os animais, os pássaros, eu sempre falo, olhem para o céu. O céu de Portugal vai avisar, os animais avisarão quando estiverem vendo esses desastres naturais. Cigana, é inevitável? Vai acontecer. Eu quero estar errada. Mas a espiritualidade foi muito precisa aqui. É a única forma do homem ter uma terra mais limpa, uma terra de recomeços, em busca da felicidade. Então,
eu não vejo como alguns países vão sumir com a invasão das águas nesses 30 e poucos anos de transição. Eu não vejo aqui Portugal sumindo, mas eu vejo Portugal se regenerando. Só que até lá, muitos desastres entre terreno. Por isso que eu quero tirar mais 18 cartas, se vocês me permitirem, para ter precisão, né, e confirmação de tudo que eu estou dizendo aqui. Mas os mentores foram muito claros. Então, eu não vejo Portugal sumindo do mapa, como muitos países vão sumir em 30 e poucos anos. No entanto, esses próximos 15, 16, ou até, de repente, se estendendo um pouco mais, anos, serão anos onde as pessoas, os nossos irmãos portugueses e os moradores de Portugal terão que ter muita fé, prestar muita atenção à natureza e, por favor, por mais que eu veja que os maiores desastres naturais, entre terremotos e avanço das águas de forma violenta, venham acontecer a partir de 2024, não é descartado de ter invasão das águas também, não na proporção que eu vi em 2024, a partir de, eu falei, 2024, 2026, Portugal, em matéria de desastres naturais, é como se fosse entrando numa era, Portugal em si, como se eles estivessem entrando, vocês entrassem numa era, o Vicky, de limpeza mesmo, mas uma limpeza que vai ser pesada e que vai doer para muitos, compreendem? Então, eu vou tirar, até porque não me saiu nada sobre economia, nem atual, né? Vamos ver o que eles podem nos revelar mais sobre Portugal. Quem mora na área litorânea, próximo que eu falo, até 2 quilômetros, vamos ver o que me sai aqui. Vou tirar com esses 2 baralhos agora. Não, vou tirar com esse pequenininho, gosto dele. Gente, vai ter que sair daí. Eu falo, muitos videntes, espiritualistas, espíritas, estão fazendo previsões para vários países, inclusive Portugal, eu creio, e vocês já estão recebendo o alerta. Vai invadir. Ou seja, pode não invadir agora, não vai invadir agora na proporção que eu vejo, mas a área litorânea de toda a extensão portuguesa, em 2024 a 2026, ela vai ser invadida pelo mar. E de forma violentíssima. Vai levar tudo o que tiver na frente, num raio até de 2 quilômetros ou mais. Então, não adianta querer ficar num lugar, porque aqui é meu lugar, porque eu não saio da minha casa, e perder a própria vida, e não foi por falta de aviso. Então, vamos ver o que mais os mentores podem nos revelar. Vicky, eu preciso mostrar as cartas aqui, minha filha. Você não pode escolher outro lugar, não? Travou. Filha, vai. Vai, filha. Você pode ficar aí no cantinho. Os animais sabem, eles avisam. Os pássaros, principalmente, os animais começam a sair do local. Os animais que são animais de casa, né, animais domésticos, eles começam a se debater. Então, mas não adianta você deixar pro dia, né? Então, tem parentes aí, mora em região, já vai para perto das montanhas, mas vai para longe do mar. Porque isso é inevitável. Por mais dor no coração
que eu tenha em passar isso para vocês, mas... O gosto dessa carta é pequenininha. E eu vou dizer aos meus irmãos portugueses, eu tô preocupada com o que eu vi aqui. Muita gente pode achar que é conversa, mas o jogo ele tá muito claro mesmo. Mais claro do que isso, só se a espiritualidade viesse em forma de psicografia e desenhasse para mim. A gente pede a confirmação, eles dão, né? O jogo ele se confirma muito em ambos os jogos. Muitas cartas repetidas, né? Sinal que o jogo está aberto. Economicamente, após esse verão, tá? Casa das Estrelas e a Casa do Buquê. Vejo problemas também. Olha, vamos fazer bastante oração para ver se a gente diminui, através de emanações de boas energias, através da fé, o impacto disso tudo que eu vejo aqui. Economicamente, após o término deste verão, que por sinal em Portugal foi difícil, né? Casa do Vinte do Jardim novamente, veio como verão. Economicamente, Portugal vai começar a sentir demais. E eu vejo que já pro final de 2022 e o início de 2023, Casa dos Ratos, inclusive a casa de 2023, as pessoas, a comunidade portuguesa vai se revoltar. Aqui, o homem veio como um governo, tá? Por quê? Portugal já vai estar sentindo demais os efeitos da guerra. Vai ser um inverno muito difícil, tá? Vou até deixar de lado aqui. Não. Aqui, a Casa da Torre, ambos os jogos, e a Casa da Torre é a pior carta que eu tenho no meu baralho. Então, vamos falar do agora. Tá? As coisas em Portugal vão chegar num preço alarmante. Vai ser um inverno muito difícil. Existe já a possibilidade do mar invadir, sim, algumas cidades. Casa do Navio. A mesma carta. Economicamente, as pessoas vão sofrer, tá? Vão sofrer por conta disso e vão cair em cima do governo, que tem que tomar medidas, inclusive em relação à proteção da comunidade portuguesa, principalmente aqui mora, né? Aqui novamente me vem a Casa da Casa como
Portugal em si. O que eu quero passar para vocês, meus amigos portugueses, é que embora essas previsões para os próximos meses não sejam muito favoráveis, Casa da Âncora e Casa da Âncora, aliança, aqui eu me refiro à aliança, espiritualidade, lua, aliança espiritual, Casa da Âncora. Embora Portugal tenha que passar por isso, e vai ser um período de, como eu mencionei, de limpeza, de expurgo, para uma nova terra. Então, nos próximos 15 anos, 15, pode 16 anos, Portugal vai passar por muita coisa. Economicamente, a guerra vai acertar em cheio a economia de Portugal, pelo que eu vejo aqui. Mas esse período vai passar. Nossa, signo é legal. O que eu quero dizer para vocês é que a aliança espiritual, a Casa da Lua, novamente, a espiritualidade não abandonou a comunidade portuguesa. Coisas que viriam que já vinham avisando o que aconteceria em Portugal, num futuro não muito distante, é que as pessoas são imediatistas, às vezes ouve uma previsão e acha que é em 10 anos, 1 ano, e não funciona assim. Já foi avisado. Só que a espiritualidade está cuidando de vocês, está alertando vocês. Dá tempo de fugir. Tudo o que estiver próximo à área litorânea até 2028 vai ser invadido. Não é que vai entrar numa praia, numa cidade e na outra não. Tudo vai ser invadido. O mar vai tomar de volta todo o espaço dele. Então, você que tem restaurante, você que tem comércio, você que está em Portugal, saiba que este ano já vai ter complicações. No entanto, 2028, até 2028, a raposa ela veio em ambos os jogos também. Casa 14, para vocês verem como o meu jogo se confirma. E Casa 14. Isso já tinha saído no outro jogo. Muita prudência, muita fé, muito ouvidos atentos, o que é espiritualidade vem alertando vocês. Agora, nada vai ser como antes, é o que eu falei. Portugal já entrou numa fase de muita tristeza, de muitos acontecimentos, foram as queimadas, o calor excessivo. Agora, economicamente, após o término do verão, Portugal vai sofrer um impacto enorme. Eu vejo que para 2023 existe uma possibilidade tremenda, as pessoas se revoltarem contra o governo, e vão estar certas, evidente, mas se preparem. Tem dinheiro no banco, tira, arruma outra forma de guardar dinheiro. Tem parentes próximos que moram na área litorânea, dê abrigo para essa gente, dê abrigo, depois não adianta chorar o leite derramado. Até essas pessoas terem a casinha deles, longe da área litorânea. Mas depois eu vejo uma época de uma nova fase. Passado todo esse período, que vai acontecer desastres naturais, que vai haver terremotos, que vai haver desencarnes coletivos. Mas passando os 15 anos mais pesados, né? Mas o que eu vejo aqui são 2 anos bem pesados, de 2024 a 2026, se pode se estender ainda essa atmosfera mais pesada
até 2028, depois as coisas vão sendo colocadas no lugar, os portugueses vão colocando suas vidas, né, nos eixos novamente. Aí a nova página, né, a Casa do Cão, que é lealdade, fidelidade, a Casa 26 dos livros, a nova página da vida do país português. Então, eu não vejo que Portugal será destruído, mencionando isso novamente, nem que vai sumir no mapa em algumas décadas, como alguns países a gente sabe que sim. Portugal vai ter um período, assim como tantos outros países, um período dificultoso, economicamente, em matéria de perdas, terremotos sim, invasão dos mares sim, mas as pessoas já estão sendo avisadas. Quando o mar invadir no raio de 2 quilômetros, o que tiver pela frente vai derrubar. Então, meus irmãos portugueses, não se esqueçam. Papai do céu está junto a vocês. A espiritualidade deixou claro aqui que está junto a vocês. Vamos fazer bastante oração, porque português é um povo de muita fé, para amenizar o impacto disso. E para que menos pessoas venham sofrer o impacto de tudo que tem que acontecer, para esse período que eu falo de expurgo, de limpeza, rumo a uma terra nova que também será Portugal. E aí sim, eu vejo um período de reconstrução. Eu vejo um período onde os portugueses terão uma terra produtiva, terão uma terra feliz de se viver. Mas antes disso, a natureza virá. E não vai ser por falta de aviso que ela virá com tudo. Vamos fazer orações. E por favor, se você mora na área litorânea, saia. Nenhum imóvel, nenhum objeto vale mais que a vida da gente. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo. Não é só Portugal, hein, gente? O mundo todo vai dar uma chacoalhada, né? Não pense que... É o que eu falei, cada país é a sua maneira. Então, coloque aí na sugestão o que vocês querem. Né? Quer que eu faça Brasil? Semana que vem? Semana que vem não, domingo, né? O que vocês querem que eu faça? Bom, vamos à pessoa que vai ganhar a consulta gratuita. Eu gostaria de fazer isso por todas as pessoas, mas eu até peço compreensão. Eu estou dando um número limitado de consultas por questões de saúde. Eu estou muito sobrecarregada, né? Esse ano não tem mais 20 anos, né? Então, eu tenho uma agenda enorme para cumprir e eu não... Então, eu estou atendendo um número limitado. Então, eu peço a compreensão de vocês, tá? Vamos lá, né? E já vamos, né? Se você quer uma consulta gratuita, vai colocar ali nos comentários que vai ter a pessoa do mês que vem escolhida também. Vamos lá. Quem será? Quem será? Quem será? Eu, por mais triste que tenha sido ter que repassar a comunidade portuguesa que eu tanto amo, todas essas coisas que eu vi aqui, no final eu fiquei feliz no sentido de saber que Portugal vai continuar a existir, vai ter um período de limpeza inevitável, mas vai ter um período de renovação, de voltar a ter crescimento, e o povo que sobreviver, o povo que permanecer ali, nessa nova era, vai ter um Portugal lindo de viver. Enfim, isso me deixa muito feliz. Bom, quem ganhou a consulta gratuita? Sueli H. Jorte. Eu vou soletrar. É Sueli, né, com Y, H-J-O-R-T, mudo. H-J-O-R-T, mudo. Sueli, parabéns. Por favor, né, nos
nos procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa e dê seu nome e o Igor vai te dar as informações sobre a sua consulta gratuita. E você que também deseja uma consulta gratuita, coloque aí nos comentários. Quem sabe você vai ser a próxima pessoa, né? E, gente, vem muita coisa por aí. Já está acontecendo. Os sinais que nós estamos tendo dos céus, dos mares, de tudo. A energia. O mundo está muito pesado. Procurem evitar baladinhas, bares. Não que eu seja contra isso. Não é isso. Mas as energias, as pessoas estão muito no limite. As pessoas estão matando por nada. Coisas ruins acontecendo por nada. Então você de repente vai para um lugar para se divertir, mas tem tanto obsessor ali, instigando briga, instigando. Nós estamos numa época onde todo cuidado é pouco. Em tudo. E no mundo inteiro. Não vai ser fácil para o mundo o que está por vir. Por mais sutil que eu seja aqui, você ficou de costa pro público? Não, assim não dá, né? Vem. Não, sem morder. A Vicky, ela é meio, né? Vem, Titi. Oh, meu Deus. Ai, como eu sou chata. Tá. Ela é toda, não me rele, não me toque. Por mais que eu tenha sempre a sutileza de repassar as coisas a vocês de uma forma mais branda, né? Já vai acontecer, né? Já tem previsões do que vai acontecer e ainda a cigana vai falar gritando? Não dá, né? O que eu quero dizer é que nunca a Terra vai ser como antes. E agora não dá pra gente agir como se nada tivesse acontecendo. Oração é importante, mas boas ações também. Porque através da sua energia elevada, tá brigando com o meu papel. É através da sua energia elevada que as suas orações são aceitas. Então, pensem bem onde vocês vão, as pessoas que vocês convivem, pensem nas suas ações, porque a gente quer uma terra melhor. Mas só vai ficar aqui quem fizer de fato por merecer. Bom, não esquece, por favor, comentários, sugestão para o vídeo para agora, nosso domingo, tá bom? Bom, eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana. A proteção da nossa Mãe Santa Sara, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. E que o nosso Papai do Céu e nosso irmão Jesus Cristo estejam presentes na vida e na casa de cada um de vocês. Até domingo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Fiquem na luz, meus amores. Orem, ajudem, pensem no próximo, elevem as vossas energias. Beijo da cigana. Gratidão, gratidão, gratidão por estarem aqui e por fazerem no meu canal um lugar de respeito e de luz. Optcha.